Olá, minha gente. Esse é o Papo de Redação no seu rádio, no seu tablet, smartphone ou computador. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para mais um podcast que repercute as principais notícias do dia. Hoje, recheado de notícias de polícia, tem notícia também de esporte, do cotidiano de modo geral. E claro, vamos falar também de política, com eleições municipais, aí trazendo um pouco da procura de última hora dos eleitores para poder se regularizar perante a Justiça Eleitoral e participar da festa da democracia. Já já a gente fala sobre isso. E quero dar as boas-vindas aqui a Marília Mesquita, ao nosso podcast mais uma vez, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Deixar sempre aberto aqui o espaço para você participar aqui do nosso podcast. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube e ainda o nosso zap da redação para você enviar matérias, sugestões de matérias, de entrevistas ou mesmo até críticas ao nosso trabalho, 999715300. Então, minha gente, vamos começar aqui com o que interessa, falar de notícia. A Marília Mesquita tem pelo menos 5 notícias para resumir rapidamente para a gente, incluindo aí notícias de Mucajaí, que hoje foi o centro de notícias policiais, né? Inclusive, já a gente vai falar sobre um caso de um time de Mucajaí que é o pior time do Campeonato Roraimense de futebol. A gente foi tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Um time que levou uma goleada de 13-0 na noite de ontem para o São Raimundo. Mas antes disso, a gente fala aqui sobre notícias policiais vindo lá de Mucajaí, incluindo um avião que fez um pouso de emergência e aí a PM acabou apreendendo 300 quilos de skunk por lá, né, Marília? Isso, Lucas. Essa apreensão aconteceu na noite dessa terça-feira, dia 7, e foi uma apreensão efetuada aí pelos policiais da Força Tática. O volume foi descoberto em uma área de mata próximo a uma fazenda na região da Vila Samaúma, onde um avião fez um pouso de emergência. A guarnição que acompanhou a operação foi alertada pelo CIOP sobre o incidente por volta das 20 horas. Chegando ao local, os policiais foram informados pelo caseiro da propriedade sobre um pouso de emergência da aeronave, que aparentemente sofreu uma falha técnica por volta das 17 horas, danificando uma de suas asas. Após busca na aeronave de pequeno porte, nenhum sinal de drogas foi encontrado, apenas os documentos do operador. No entanto, em uma varredura dentro de um raio de 1 quilômetro, a equipe localizou 10 grandes volumes de uma substância que aparenta ser skunk em uma área de Buritizal. Todo o material apreendido foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal para a conferência e pesagem. Muito bem, e por falar em Polícia Federal, a PF acordou bem cedinho hoje para poder cumprir mandados contra empresários e servidores que são suspeitos de direcionar licitações lá em Mucajaí, né, Marília? Isso, Lucas. A Polícia Federal ela cumpriu aí na manhã desta quarta-feira, dia 10 mandados de busca e apreensão nos municípios de Mucajaí, que fica aqui no interior de Roraima, e em Altos, lá no estado do Piauí. Também foi autorizada a apreensão de valores eventualmente localizados na posse dos alvos da operação. As investigações indicaram a existência de um conluio entre empresários e servidores públicos em Mucajaí, voltado à prática de fraudes em processos licitatórios, os quais acabavam sendo direcionados para empresas específicas que recebiam os valores, sacavam e repassavam aos envolvidos no suposto esquema. Então, dentre as fraudes investigadas, é possível destacar a dispensa ilegal de licitação e a frustração do caráter competitivo do procedimento. As apurações também indicaram que o valor da propina correspondia a 10% do preço do contrato e cada servidor público envolvido recebia uma quantia entre R$ 5.000 e R$ 10.000.
Eita, gente. Eita, que a PF vai ter muito trabalho, né? E até o momento. Interiozão aí. E até o momento a prefeitura de Mucajaí não se manifestou sobre isso, né, Ainda Marília? não se manifestou, inclusive, se o prefeito, a assessoria estiver ouvindo a gente, pode mandar a nota aqui que a gente está aguardando ainda. No caso lá é a prefeita nesse caso, né? Só Prefeita. para relembrar. E tem também aqui informações sobre. A gente, inclusive, achou até chocante, né? Porque, olha só, funcionários de uma madeireira foram arrastados pela correnteza e ficaram aí presos por 8 horas em uma árvore, né? Que situação, hein, Marília? Fala pra gente como é que foi isso. Inclusive, eu fiquei sabendo que até policiais militares trabalharam nessa ocorrência, né? E conseguiram salvar essas pessoas, né? Isso, Lucas. Três funcionários de uma madeireira ficaram presos a uma árvore após terem sido arrastados pela correnteza do rio Caroebe, que transbordou e cobriu uma ponte na Vicinal 6 na tarde de ontem. E esse caso aconteceu lá em Caroebe. Eles iam ao trabalho e ficaram isolados por 8 horas. A polícia militar informou que os moradores da Vicinal 6, eles tentaram atravessar a vicinal em uma motocicleta e foram arrastados pela água, ficando presos em uma árvore no meio do rio e sem possibilidade de sair. Os Nossa. policiais da 6ª Companhia de Policiamento de Fronteira, a 6ª Cipifron, utilizaram um barco particular que pertence a um cabo da PM e conseguiram resgatar os homens com apoio de moradores da região. Então, os policiais eles disseram que essas vítimas ficaram presas ali por 8 horas, que não sabiam nadar e que estavam exaustos e que perderam seus pertences. Eles dispensaram atendimento médico após o resgate. Gente, que situação, né? A gente está vendo aí, por exemplo, muito se está falando do Rio Grande do Sul e a gente, claro, deseja toda a nossa solidariedade, mas também a gente está começando a ver que o período chuvoso está sendo já bem rigoroso aqui em Roraima, né? No interior do estado, a gente já tem notícias aí de Caracaraí, Pacaraima, Caroebe também. É a segunda vez, o segundo dia, inclusive, que a gente tem notícias sobre essa cheia do rio Caroebe, que tem afetado a população, né? E deixado essas pessoas aí com essa situação complicada. Então vamos esperar com que a gente possa reagir da melhor forma possível, né? Nossas autoridades, de um modo geral. E também, gente, tem aqui notícias sobre guardas municipais que ficaram feridos após a viatura bater contra a lateral do viaduto. Isso, Lucas. Quero parabenizar aqui os policiais aí da 6ª Cipifron Sim, que sim. realizaram esse salvamento. É a segunda vez nesta semana que a gente noticia aqui que policiais militares salvam pessoas. Sim. Segunda-feira eles salvaram aí, a equipe da CIPA salvou uma criança de um bebê que tinha se afogado. Sim. Então, parabéns aí a todos os policiais, principalmente dessas duas guarnições aí, da CIPA e da 6ª Cipifron, que realizaram aí o salvamento dessas pessoas. E também ressaltar que está tendo a cheia nos rios. Sim. E é importante que as pessoas tenham essa consciência de não entrar na água, ter toda uma cautela, porque, como a gente falou aqui, essas pessoas não sabiam nadar, então se enfiaram dentro d'água e graças a Deus que não morreram. Graças a Deus. Mas voltando aqui ao acidente. Foram 3 guardas civis municipais de Boa Vista que eles ficaram feridos após a viatura em que estavam bater contra a lateral do viaduto que dá acesso ao bairro Pérola, no perímetro urbano da BR-174, e esse acidente aconteceu na manhã de hoje. A Guarda Civil Municipal informou que estava no local da ocorrência e os agentes seguiam pela BR-174 no anel viário para averiguar uma denúncia quando, ao fazerem a curva para acessar a estrada que dá acesso ao bairro, o agente que conduzia o veículo perdeu o controle e bateu contra a lateral do viaduto. Os guardas municipais foram socorridos por ambulâncias do SAMU e levados ao HGR. Um deles estava desacordado. Ainda não se sabe o quadro clínico dos agentes. O trânsito no local ele foi interditado para atendimento às vítimas e para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. E esse caso será investigado pela Delegacia de Agentes
de acidentes de trânsito. Muito bem, Marília. E para fechar aqui, você tem também notícias lamentáveis aí sobre mais um caso de estupro aqui em Roraima, né, Marília? Isso, dessa vez aí envolvendo uma criança de 2 anos. A mãe dessa criança, uma menina, a mãe dessa vítima, ela acionou o 2º Batalhão da Polícia Militar após suspeitar que o seu vizinho teria estuprado a filha dela. Esse caso aconteceu lá no bairro Operário nesta quarta-feira, dia 8. A mulher relatou à polícia o seguinte, que no domingo, dia 5, a filha gritou e saiu correndo do apartamento do suspeito. A mulher disse que não acionou a polícia no dia do suposto crime por não ter certeza dos fatos e somente hoje percebeu que a filha se queixava de dores nas partes íntimas. Quando a polícia foi ao local, o suspeito não estava em casa. A mulher e a filha foram apresentadas na central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Com certeza. A gente vai esperar a investigação e justiça nesse caso, ainda mais se tratando de uma criança, uma coisa extremamente desprezível, né, Marília? É um crime muito difícil, ainda mais quando envolve crianças, uma menina aí de 2 anos. Então é muito triste, eu espero que a justiça seja feita. Se for comprovado aí que esse crime ocorreu, que esse homem ele seja preso, pague por esse crime e as vítimas elas recebam um atendimento, porque a mãe e a criança precisam mais do que nunca de um atendimento psicológico, um apoio necessário. Muito bem, muito importante esse apoio. Obrigado, Marília, pelas informações. Apesar de ter sido um cardápio variado aqui de notícias, mas também não foram todas as notícias ruins, incluindo aí, teve uma notícia boa, que foi esse salvamento, esse resgate dessas pessoas lá no Rio Caroebe. Esperar com que a gente tenha tempos melhores, notícias melhores aqui também nessa editoria de polícia. Muito obrigado, até uma próxima aqui. Tchau, Lucas, tchau para você que acompanhou o nosso Papo de Redação e até a próxima. Muito bem, a gente segue aqui o nosso podcast Papo de Redação com Adriele Lima. Boas-vindas a você, Adriele. E já te pergunto logo, afinal, esse internato de medicina é ou não é um serviço essencial? Oi, Lucas. Então, segundo um membro do Conselho Geral de Greve da UFRR, não é não. Né? Eu não sei se as pessoas aí estão acompanhando, né, desde o início dessa semana. Está acontecendo um certo conflito entre os estudantes de medicina e professores e a greve que acontece na Universidade Federal de Roraima por melhorias na educação superior, né? Exatamente. E aí acontece que mais professores de medicina aderiram à greve e isso pode causar um impacto no internato e na residência médica, né, que são aqueles alunos lá que já estão em estágio, já estão aprendendo diretamente dentro dos hospitais, dentro da maternidade, dentro das UTIs. E aí isso pode impactar, atrasar a educação deles e até afetar o atendimento na população, né? Já que a população vai ficar desassistida desses estudantes. Sim. Né? Então, eles estão aí, os estudantes de medicina estão buscando que os professores... não é contra a greve dos professores, mas é que o internato ele é uma parte essencial, principalmente porque se fala da saúde pública. Então, eles estão buscando aí uma forma de que não seja interrompido o calendário acadêmico para que não afete o internato e a residência médica dentro da Universidade Federal de Roraima. E aí, o conselho, o Comando Geral de Greve, né, respondeu a toda essa ação do Centro Acadêmico de Medicina, dos professores, considerando, e até na universidade, né, porque a universidade emitiu ofício, informando os serviços essenciais e incluiu o internato e a residência, e aí o comando de greve se manifestou, né, informando que não considera essencial. Isso por meio de um membro, né, do comando de greve. Isso, um membro, né, a Folha, a gente conversou com o Jaci Guilherme Vieira, e ele discordou que a atividade seja essencial, né, ele afirmou que não só os alunos de medicina são prejudicados com a greve, mas 7 mil estudantes de outros cursos também serão. Né? Nesse caso, ele fez um comparativo de que impacta a greve, vai impactar na vida de todos os alunos da UFRR, mas a gente entende que no caso da saúde esse impacto vai ser um pouco maior, Com né? certeza. Vai ser um impacto que não vai afetar ali somente a educação dos estudantes, mas vai afetar a saúde de Roraima. A gente sabe que a gente tem um déficit de médicos, né? E a gente já tem também o interesse dos médicos, da falta de residência aqui, problemas de residência aqui. Infelizmente. Então, essa situação aí que está acontecendo no momento,
né? Estudantes de medicina, professores e, enfim. Nesse embate É um embate aí. interno, né, gente? Que a gente não sabe qual vai ser a solução, né? Uma Pois vez é. que o FRR já disse que é essencial, o comando de greve disse que não é essencial, enfim, Vamos lá, não se sabe. vamos seguir acompanhando. E, inclusive, é lamentável até, eu conheço até uma moça que ela é do internato, inclusive, que ela vai ter que voltar para casa dela. Ela é do estado do Rio Grande do Norte, e aí, por conta dessa situação de greve, né, isso vai atrasar, evidentemente, a preparação dela, o curso, né, e vai ter que voltar para o seu estado por conta dessa situação, para ter uma ideia de como é que está acontecendo, Exatamente. qual é o efeito que isso produz, né? Atrasa os planos deles, né? Com certeza. É os todo um planos dele. cronograma muito rígido, muito rigoroso. E da nossa sociedade, de modo geral, que a gente espera, né? De mais médicos que se formem e fiquem aqui no estado de Roraima e tenham mais oportunidades também de residências médicas e tudo mais. Mas você tem também informações sobre como é que está sendo esse último dia de regularização do título eleitoral, né? O pessoal está deixando realmente para ir na última hora poder se regularizar e votar? Claro, Lucas. Nós somos brasileiros. A gente gosta de deixar tudo para a última hora. Realmente. Bom, a gente já está aí acompanhando que, acho que desde o início do ano, a Folha está publicando, alertando os eleitores de que o prazo para regularizar, emitir título de eleitor é até 8 de maio. Sim. Hoje, 8 de maio, muitos eleitores aí de Roraima procuraram as zonas eleitorais para se regularizarem. Na verdade, desde o final de semana a gente está acompanhando. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, durante o plantão de final de semana foram realizados mais de 2.000 atendimentos nas zonas eleitorais que funcionaram em regime de plantão, Sim, né? sim. Atendimentos de 8 até 3 da tarde no sábado e no domingo, tanto na capital quanto nos interiores. E aí eles também estão fazendo postos de atendimentos, né, durante nos municípios. Sim, sim. E aí o pessoal está procurando, né? Hoje a gente teve uma experiência de ir lá acompanhar a 5ª Zona Eleitoral e viu que a fila estava quase chegando na esquina. Sim. Então a gente tem esse hábito muito ruim de deixar tudo para a última hora. E tem aí gente que não conseguiu ontem, por conta da internet, né? Porque a gente ainda tem esse problema. Infelizmente. E aí hoje está correndo atrás do prejuízo. Lembrando que quem não se regularizar até hoje, né? Porque dá para fazer também pela internet. Quem não se regularizar até hoje não pode participar das eleições desse ano, né? Para escolher prefeito e vereador. Uhum. E aí só vai poder se regularizar lá em novembro. Sim. Né? Emite título, regularizar a troca de endereço. Para votar na outra pra eleição. votar na outra eleição ainda. Então, pessoal, vamos reforçar aí. Eu não sei se ainda dá tempo ainda, não sei se está aberto os cartórios eleitorais. Na verdade, já é 6 horas da tarde, né, gente? Não dá mais tempo, não. Então, realmente, o pessoal deixou para a última hora aí. Perdeu. E você que não conseguiu se regularizar, perdeu realmente. Vai ter que votar na próxima eleição. Né, gente? É complicado, né? Sempre tem alguém que fica de fora por questões de desorganização. Eu digo que é desorganização mesmo, porque a gente tem tanto tempo para poder resolver a nossa situação, né, Adriana? Sim, exatamente. E até fazer um alerta aqui também quem se preocupa sobre a biometria. Né? A biometria ela é obrigatória, mas assim, ela não vai te impedir de votar. Sim, sim. Né? Aqui em Roraima, segundo o TRE, a gente tem mais de 28 mil eleitores sem a biometria cadastrada, mas isso não impede que eles votem, tá? Então, quem não tem a biometria cadastrada pode sim votar normalmente, só vai ter que assinar em vez de colocar o dedo ali na máquina, mas vota tranquilamente, viu? Não deixe de votar, não. Perfeito, é isso aí. E muito obrigado, Adriele, pela sua participação. Nada, aqui Lucas. e até uma próxima. Até a próxima. Então, como eu tinha anunciado sobre Mucajaí, né? O município tem um time no Campeonato Roraimense de Futebol e que dessa vez está dando muito vexame, né? Que é o Progresso, com 7 derrotas por goleadas em 7 jogos. O já eliminado time tem a pior campanha do Campeonato Roraimense de 2024. Tanto é que nessa 6ª rodada do campeonato, do retorno nesse caso, né, retorno do campeonato, a equipe de Mucajaí protagonizou mais o vexame ao perder por 13-0. Por 13-0, isso mesmo, gente, foi um placar elástico diante aí do atual octacampeão São Raimundo na noite dessa terça-feira. Foi a maior goleada dessa edição e a 3ª maior da era profissional do estadual, que começou lá em 1995. E a gente foi tentar juntar as peças, até o momento o que a gente conseguiu apurar está em uma reportagem que a gente publicou
no site folhabv.com.br, que eu passo aqui a divulgar para você algumas informações, é que nesta temporada o Progresso assinou um contrato de 2 anos com investidores de fora do estado, que foram responsáveis por contratar a comissão técnica e a maioria dos jogadores que são oriundos da região sudeste. Dias antes da estreia do estadual, inclusive, o clube ainda estava trabalhando na formação do elenco. E aí, em campo, esse planejamento se traduziu em um desastre, né? Logo de cara, na estreia, foi uma goleada de 6-0, né, para o Gás. O Gás aplicou essa goleada aí de 6-0 na estreia. E em todo o campeonato, o Progresso só fez um único gol. E foi o Alex, né, o autor do único tento, né, que inclusive foi o tento de honra na goleada sofrida por 5-0 para o Monte Roraima, ainda na terceira rodada do primeiro turno. E nós apuramos aqui que a situação do Progresso é uma situação delicada, cheia de crise nos bastidores, né? Porque nem todas as cláusulas contratuais relacionadas a salários e estadias foram cumpridas e os investidores, incluindo o técnico Paulo Costa, teriam desistido do projeto ainda no primeiro turno. Problemas pessoais teriam motivado essa decisão. Por conta disso, 10 atletas deixaram o Progresso. Como resultado, o massagista Clidemar Jabuti passou a assumir o comando técnico da equipe. E aí, situação complicada, né? Lembrando aqui que o Jabuti, lá em 2008, ele foi o técnico do Progresso e muito por conta desse histórico que ele tem com a equipe, ele voltou a ser chamado para poder compor a comissão técnica, né? Nossa, só que dessa vez como massagista. E aí, por conta dessa situação toda, ele teve que assumir o comando técnico. E lá em 2008 ele foi vice-campeão roraimense, né? Foi a melhor campanha da história do Progresso no campeonato estadual. E ele é muito lembrado por conta disso. E agora a missão dele tem sido ajudar o clube a se virar para manter a estadia e a alimentação dos atletas. E aí nessa terça-feira o Progresso jogou sem direito à substituição, porque apenas 11 dos 15 jogadores compareceram ao Canarinho. 7 deles foram contratados pelos investidores, que é o caso do goleiro Liedson, os zagueiros Erivan e Thiago, o volante José, os meias Alex e William e o atacante Bahia. E aí o time precisou, para poder completar essa escalação, recorrer a 4 jogadores da base, né, que são aí do município de Alto Alegre, inclusive, que é o caso dos laterais Cauã e Júlio Pinto, o volante Micael e o meia Danilo. Pessoas aí que se dispuseram a poder completar o time e jogar essa partida, né, que acabou em 13-0 para o São Raimundo. Internamente, segundo o que a gente apurou, o clube chegou a cogitar desistir da competição, mas abandonou a ideia por medo de rigorosas punições no Tribunal de Justiça Desportiva, e aí optou por jogar o retorno para cumprir tabela. E a despedida do Progresso, vale ressaltar e lembrar, que vai ser na próxima terça-feira, dia 14, às 7 da noite, diante do Náutico, no Canarinho. Lembrando também que o Progresso é o lanterna do Grupo B, sem nenhum ponto. O Verdão de Mucajaí pode denunciar os suspeitos após o campeonato, né? Os suspeitos de ter abandonado o clube, né? Procurado, o clube não quis se pronunciar sobre esse assunto e a reportagem até o momento não conseguiu contato com o Paulo Costa, mas claro, a Folha deixa sempre aberto o espaço para os investidores do Progresso se pronunciarem a respeito desse assunto. Então, com essas informações, essas notícias, aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi e aproveito para encerrar o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Peço a você para seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X. Estamos lá como @FolhaBV. Tem também o nosso canal da Folha BV no YouTube, para você se inscrever e ativar o sininho e ficar por dentro do que é conteúdo audiovisual aqui do Grupo Folha. Tem a Rádio Folha BV. Estamos aí no Facebook e no Instagram para você seguir todos os nossos conteúdos. O nosso zap da redação para você mandar sugestões, 999715300. E tem a minha rede social pessoal no Instagram, @LucasLuquezzi, para você me seguir e acompanhar também os bastidores aqui do nosso podcast. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.